Não tô indo. Estão prontos? Adoração.
Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! É motivo de muita alegria estarmos aqui na presença de Deus, de estarmos reunidos no nome do Senhor, porque nós sabemos que aqueles que invocam o Senhor, Ele é salvo. Ele tem a convicção de que Ele faz parte desse momento com liberdade, com amor, com alegria. Então será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar um sorriso para ela e dizer para ela assim: é muito bom estar aqui com você, para louvar e bendizer o Senhor. Eu gostaria de liberar um versículo no início desse culto, que é nada melhor do que nós começarmos o culto declarando a palavra dele. Em Hebreus 10, a partir do verso 19 até o 22, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está aqui nessa noite. Assim, nos aproximemos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Que nessa noite nós possamos realmente estarmos aqui convictos de que através do sangue de Jesus nós temos livre acesso aos lugares mais profundos em Deus. Lá no Velho Testamento nós víamos que o povo tinha que fazer um baita de um ritual para que eles pudessem ser perdoados, para que eles pudessem naquele momento ter um gostinho de que Deus estava ali com eles. Mas hoje, através de Jesus, nós podemos caminhar por esse vivo, por esse novo caminho, e assim usufruir da presença de Deus, porque não existe mais o véu, não existe mais a separação. Hoje você tem livre acesso a este lugar de profundidade, de intimidade, e você pode ir com confiança, porque você é filho de Deus. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos nós temos aqui? Então eu gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos e começasse a pensar em Jesus, aquele que te redimiu, aquele que abriu o caminho para que hoje você pudesse estar aqui com liberdade. Será que aí do seu lugar você pode dizer palavras de amor a Jesus? Comece a agradecer a Jesus. Comece esse culto agradecendo a Jesus. Obrigada, Jesus, pois é tudo apesar de nós. E por tanto nos amar, hoje nós estamos aqui com liberdade. Obrigada, porque eu fiz a melhor escolha de sair da minha casa hoje para poder estar aqui diante do teu altar, diante da tua presença, e dizer: Senhor, eu quero lançar tudo que me oprime, tudo que me angustia, tudo que me entristece, porque eu quero usufruir da tua presença nessa noite com liberdade. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dar uma dica: lance aos pés da cruz aquilo que está te entristecendo nesse dia. Lance aos pés da cruz os problemas, as dificuldades. E nesse momento eu quero te convidar a andar pelo vivo e novo caminho, que é o próprio Jesus, para que nós possamos realmente nos achegar no Santo dos Santos, conscientes e convictos que é tudo pela fé
É tudo pela fé. E através do Senhor nós estamos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque foi por mim e foi por cada um de nós aqui que o Senhor morreu a nossa morte. O Senhor morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que o mundo espiritual entendesse que o preço já estava pago. E hoje nós iríamos ter a alegria, a plena convicção e a liberdade de poder usufruir da presença de Deus. Aonde nós formos, aonde nós colocássemos os nossos pés, a presença de Deus nos acompanharia. Por isso, Pai, nós queremos nessa noite reconhecer o Teu amor, reconhecer a Tua graça, reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Tu és o dono deste culto, Tu és o dono, Senhor, de cada momento que nós vamos viver aqui nessa noite. Por isso, Deus, nós rasgamos o nosso coração na Tua presença e dizemos a Ti, Pai, eu quero mais da Tua presença, porque eu escolhi o melhor lugar de estar nessa noite. E assim como nós vemos, Senhor, na Tua palavra, grandes histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram experiências profundas contigo, nos faz, Senhor, sentir, nos faz termos essa experiência nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos, é isso que nós queremos e ansiamos. Toca no Senhor, toca no Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Eu poderia estar, cante, em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. Ele te atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Descobriu que um dia com Tua glória valem mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. e descobriu Que um dia com Tua glória dia por Tua glória valem mais de 1000. Você fez a melhor escolha nessa noite. Então cante de todo o seu coração. Vamos lá. Eu poderia estar onde? Em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. meu coração queimou e descobriu Que um dia com Tua glória valem mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória valem mais de 1000. Oh Senhor, o maior prazer que nós temos é de estar na Tua presença. Aleluia. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença.
consumiu, e a voz que saiu dela me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia por tua glória vale mais que 1000. é que a sarça pegou fogo. Se consumiu. E um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Oh Senhor, está na tua casa, está na tua presença, e traz muita alegria, assim como o salmista Davi, ele entendia. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É um lugar onde eu contemplo a bondade de Deus, é um lugar onde eu posso receber mais o amor do Pai, é um lugar onde eu posso ser surpreendido pela presença graciosa de Deus. Então eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Esse é o momento, é o nosso melhor momento de culto, porque é o momento que nós entregamos a Ele o que temos. Às vezes você chegou aqui e você falou: só Deus sabe como eu cheguei. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Na presença do Senhor, Ele tem tudo que nós precisamos. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se entregar. Você precisa reconhecer o Deus que te ama. Reconhecer que a bondade de Deus se estendeu sobre a sua vida hoje. A fidelidade de Deus se estendeu sobre a sua vida hoje. Se eu disser para você que você é um milagre só pelo simples fato de você estar aqui. Oh Deus, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, esse reconhecimento. Recebe, Senhor, o nosso amor. Nos perdoa, Deus, pelas vezes que somos tão ingratos, Deus, e só reclamamos, e só murmuramos, e tiramos os olhos da Tua bondade e da Tua misericórdia, que nos alcança todos os dias. Oh Deus, oh Deus, nos perdoa, Pai. Nós não queremos entregar a Ti trapos de imundícia. Nós não queremos entregar a Ti, Senhor, qualquer coisa. Por isso, Deus, nós queremos realmente quebrantar as nossas vidas, quebrantar o nosso orgulho, tirar toda a arrogância de nós e reconhecer que na Tua presença nós podemos ser que nem o Senhor, temos as qualidades do nosso Pai. Queremos sair daqui totalmente transformados. Transformados. Muda os nossos corações, Senhor. Nos inunda com a Tua presença. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Jesus. Oh, a presença de Deus está aqui nessa noite. Não seja um mero espectador desse momento. Queira embarcar na presença de Deus. Seja daquele que vai se entregar. Não importe o quanto vai custar. Não importa o que vai acontecer. Esteja disposto a entregar. Eu estou disposto, Senhor, em reconhecer o Teu amor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, teu Pai está aqui, e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Diga pra Ele nessa noite: Tu és fiel, Senhor. Todo fôlego, com a minha vida, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão fôlego que tenho, eu cantarei
Proclamarei a tua bondade e fidelidade em todo tempo. Em todo tempo, Senhor, em todo tempo. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Sabe que aí do seu lugar você pode fechar os seus olhos e começar a dizer palavras de amor a esse Deus. Sabe que o seu coração pode corresponder a esse amor nessa noite. A essa presença que nos constrange de uma forma tão profunda. Nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Então que o seu coração possa corresponder a esse amor nessa noite. Como você vai responder a essa presença hoje? O que você tem de valor para entregar para Ele hoje? Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar, Senhor. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Só quero a ti, oh Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Eu lamento, Senhor, lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me, Senhor.
Eu abro o meu coração a ti. Diga a Ele, só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além. Só quero a ti. Eu quero a ti, Senhor. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais. Só quero a ti. Nada mais, nada mais. Quando eu vi essa música pela primeira vez, eu estava num meu momento de devocional com o Senhor. E às vezes as pessoas, elas têm umas impressões sobre nós que estamos aqui no altar. E às vezes pensa que nós somos super homens, super mulheres, e que nós não passamos por dificuldades, por lutas, por problemas, por ansiedades, enfim. E geralmente eu sempre costumava dizer bastante, bem quando eu era mais jovenzinha, que esse microfone não me torna melhor e maior que você. E eu estava vivendo um momento de muita dependência de Deus, no qual que eu falava para o Senhor: Senhor, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Mas eu quero que o meu coração realmente entenda que eu só tenho o Senhor. E foi quando eu ouvi essa música. E ela foi basicamente a oração daquele dia. E eu me derramei na presença de Deus. Eu falei: Senhor, é isso. É isso, Senhor. É essa convicção que eu preciso declarar todos os dias. É só ti, Senhor. Porque, meus irmãos, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te dar hoje aqui. Mas existe um Deus no qual Ele é fonte, e uma fonte que não se acaba. E é Ele que faz. Mas nós precisamos reconhecer que é por Ele, que é só Ele. Você já parou para pensar que você precisa dEle? É só isso. E eu entendi naquele dia que o cantar não é apenas um cantar. Precisa ser a verdade do meu coração. E eu amo essa música porque ela expressa muito a verdade do meu coração. Então eu gostaria que quando você cantasse essa música e as outras músicas no culto, permita que essa música seja a verdade do seu ser, do seu coração. Permita que ela mude você por dentro e te leve a uma experiência profunda. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, aí onde você está. Eu sei que hoje em dia há muitas distrações. Às vezes os problemas querem te distrair desse momento, fazer você pensar que você vai realmente estar na presença de Deus. Olha o que você fez.
Mas essa é a voz do diabo, porque ele não quer que você esteja perto de Deus. Então, com seus olhos fechados, você não precisa dizer nada. Se você quiser dizer, você diz. Se você não quiser, você não diz. Mas dê o acesso ao Senhor. Nada além de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quero mais e mais. Mais de ti. Oh, Senhor. Mais de ti, Senhor. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero te Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o dono desse culto, Pai. É o Senhor que comanda esse culto. Faz o que o Senhor quer fazer. Oh, Jesus. Ora, baixei, cantar, abaixura, abaixei, cantar, abaixara, Shuri cantar abaixura, Shuri cantar abaixere, andar abaixuri, andar abaixura. Ora, Shura cantar abaixere, andar abaixo. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí onde você está. Deixa o rio do Espírito fluir nessa noite. Nas recâmaras do rei tudo pode acontecer. Oh,
É o lugar onde a luz de Cristo, onde a luz de Deus ilumina. Oh, é o lugar do sobrenatural, é o lugar do acesso. Oh, Shararasturi andarabas, Sarararashe. Oh, Hayandashuri andarabas. Oh, Shari andarabas, Suri cantarabas. Oh, Shayandarasuri andarabas. Oh, Harashi andarabas. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova as forças, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, diga para Ele, necessita mais de ti. renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Eu sinto o renovo de Deus essa noite. Continue cantando. Essa é a sua oração hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, é Deus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita, diga mais uma vez. Necessita mais de ti. A última vez para acabar. Necessita mais de ti. Aplauda o Senhor. Aleluia. A presença de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está trazendo uma presença muito leve nesse lugar. Eu não sei se você chegou aqui pesado, sobrecarregado, entristecido, mas eu creio que o Espírito Santo tem leveza para você hoje. Você vai sair daqui renovado, as suas forças serão renovadas, em nome de Jesus, amém? A gente vai fazer agora o nosso momento do decreto, momento também de renovo, de fortalecimento, em nome de Jesus. Vamos decretar e declarar a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Que unção nós já sentimos essa noite. Juntos vamos declarar o decreto 2025. Eu vou decretar e nós vamos juntos repetir na sequência. Vamos lá, como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino,
numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença do Senhor, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino, e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos protejam de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Aleluia. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025, em 2025. Aleluia, irmãos, podem se assentar. Boa noite, a paz, glória a Deus. Aí sim. Vamos lá, aleluia. Eu convido os irmãos, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Um momento tão especial no nosso culto também, momento da oferta. Para mim é um privilégio de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho
dessa experiência também de vida, como a gente deve viver. Amém, irmãos? Passo a ler, tá bom? Mateus 6, capítulo 29, desculpa, capítulo 30. Oi? Ah, não, é capítulo 6, versículo 29, desculpa. E eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão... Opa, desculpa, 30, vamos lá. Desculpa aí, gente, foi mal. Então, se Deus vestes assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, e quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí entra, portanto, não vos preocupais, dizendo com que iremos de comer, ou o que iremos de beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois os gentios que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celeste, que sabe das necessidades de todas as coisas. Portanto, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Jesus aqui, ele está nos ensinando, ele está nos dizendo que nós precisamos aprender a confiar em Deus. E eu digo que confiar em Deus nesse tempo que nós estamos é um privilégio para nós, porque antigamente nós não víamos tanto conflitos como há hoje, tanta preocupação, nosso dia corrido, e a gente acaba muitas vezes esquecendo, ou muitas vezes acabamos deixando Deus em segundo plano em nossas vidas. E a gente precisa aprender a confiar em Deus e seguir todos os mandamentos que Ele tem nos passado e nos ordenado. Né? Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, poucas pessoas sabem disso. Quando eu fui para ser pai, fiquei sabendo que vou ser pai pela primeira vez na minha vida, né? E bateu aquele receio, e o que eu fiz? Fui orar, fui buscar a Deus nas madrugadas. Falei, Deus, eu não sei, né? Não sei ser pai, nem sei por onde começar essas coisas, entendeu? E não sei como educar, não sei o que uma criança precisa, não sei de nada, e te digo uma coisa, que foi muitas noites buscando a Deus, muitas madrugadas, até que num momento, uma madrugada muito gostosa, orando e agradecendo a Deus, porque Ele vinha com resposta em meu coração, e eu sabia que uma hora ou outra Ele ia aparecer ali, e Ele veio, e Ele me disse assim, audivelmente, tudo que você necessitar, tudo que o seu filho necessitar, eu vou suprir. Eu falei assim, glória a Deus, né? E para mim foi muito especial, porque exatamente tudo que foi falado, Ele é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele diz. E realmente tudo que o Tobias precisou, desde as coisas mais simples até as coisas mais grandiosas, Deus tem suprido ele até hoje, entendeu? E isso tem estendido para o Thales, isso tem estendido para a nossa casa, isso tem estendido para a nossa célula, né? Porque Deus, ele faz algo tão perfeito. Ele cumpre tudo o que Ele promete. Então nessa noite, o que eu posso dizer para vocês confie em Deus, né? Hoje nós vemos pessoas com crise de ansiedade porque esqueceram do caminho da oração, esqueceram do caminho de buscar a Deus. Nesses momentos nós precisamos sim, realmente estar dispostos a compreender que o que permeia o nosso coração é a palavra de Deus. O que permeia as nossas vidas é a nossa busca incessante do nosso Deus, né? Enquanto o mundo vive crise, nós vivemos Cristo. Enquanto o mundo vive necessidades, nós vivemos abundância, porque Deus é especialista em fazer o seu povo viver prosperidade em momentos de crise, né? Não sei qual é a sua necessidade nesta noite, não sei o que está te afligindo nesta noite, se há alguma conta, se há alguma coisa, mas Deus, Ele é supridor de todas as necessidades. Dentro disso, tive uma experiência recentemente de uma pessoa que começou a confrontar a minha fé, confrontar aquilo que eu acredito. E ela falou assim, o dízimo e a oferta, ela é lei ou ela é graça? A primeira pergunta que eu disse para a pessoa de qual igreja que você é? Né? Ela me disse lá qual igreja que ela era. E eu falei assim para a pessoa, mas deixa eu te perguntar, Abraão dizimou antes
Da lei ou antes da lei ou ele dizimou debaixo da graça? Não sei te responder. Eu falei, nossa, mas você faz uma pergunta, você precisa responder para mim, né? Outra coisa, se a Bíblia, se oferta, dízimo e oferta é lei, e a gente não deve entregar hoje, nos dias de hoje, né? Me explica, por favor, porque Ananias e Safira morreram quando foi entregar as suas ofertas diante de Pedro. Se Deus, ele não vê a oferta, mas ele vê o coração, né? O que tinha entulhado o coração de Ananias e Safira? Também não sei te responder. Falei, de qual igreja que você é mesmo? Né? E numa brincadeira ali eu pude compreender e pude falar para ele, olha, Satanás ele tem enganado muitas pessoas com respeito a isso há muitos anos, né? E o problema disso é que a gente tem comprado essas ideias. Dízimo e oferta, ela não é lei e também não é graça, ela é uma predisposição do nosso coração. Quem dizime, quem oferta, ele dizime e oferta porque reconhece que quem fez foi Deus. Quem deu o dom da vida foi Ele. Quem nos ajudou foi Ele. E quem nos tira do sufoco é Ele. Entendeu? Então que isso possa permear o nosso coração. E... Aleluia. E transformar as nossas vidas, né? Nós dizimamos e ofertamos, não por necessidade, não porque a igreja precisa, mas porque nós amamos ao nosso Senhor. Amém? Se quiser subir, pode subir, tá? Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas e que isso venha transformar o nosso ser. Amém? Que a gente não venha dizimar e ofertar por necessidade, mas sim porque nós amamos o nosso Cristo. Nós temos um compromisso com Ele, de adorá-lo também com as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais. Me mostra quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu. Minhas palavras liberam minha fé. E o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Vamos orar então, amados. Vamos ficar de pé. Vamos estender as nossas mãos e abençoar cada semente, cada oferta nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar, Senhor, e te agradecer por cada semente que o Senhor coloca nas nossas vidas. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos, Senhor, que toda oferta, todo dízimo que foi entregue nessa noite, Senhor, vai gerar frutos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, bênção sem medida. Tudo que estava retido no reino espiritual é liberado, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai, que ofertaram nessa noite. Senhor, queremos repreender todo cortador, devorador, migrador e crer que o Senhor é o Deus que cuida, Senhor, e prospera essas pessoas, Pai, que puderam ofertar. Eu também oro, Senhor, pela vida dos nossos empresários, daqueles, Senhor, que têm o seu negócio próprio. Senhor, em nome de Jesus,
Venha, Senhor, trazer a cartela de clientes. Venha, Senhor, realmente liberar oportunidades, contratos, em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo também aqueles que não puderam ofertar, que no próximo culto, Senhor, eles possam ter uma boa semente para poder estar plantando na tua casa, semeando, Senhor, nessa obra, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que continue suprindo cada uma das nossas necessidades, porque nós cremos que o Senhor é aquele que cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. Por isso, Senhor, continua, Senhor, fazendo essa boa obra que o Senhor iniciou. E contra vocês, espíritos malignos que tentam trazer a pobreza, que tentam trazer a falta de fé nos nossos corações, nós te damos uma ordem nessa noite. Pega agora tudo que é de vocês e bata em retirada. Solta a nossa casa, solta a nossa vida. Nós declaramos que nós somos do Senhor Jesus. E é Ele que comanda a nossa casa, Ele que comanda a nossa vida. E nós estamos aqui como um ato de obediência para levar a sério aquilo que o Senhor nos determina nessa noite. Em nome de Jesus. Agora levante as suas mãos e comece a agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada porque as bênçãos chegam na minha vida. Obrigada, Senhor, porque a porta de emprego já se abriu. Obrigada, Deus, porque eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está me prosperando em todas as áreas da minha vida. Obrigada, Jesus. Obrigada nessa noite, porque nós cremos que a tua palavra não volta vazia. O Senhor há de fazer por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor e pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Na paz do Senhor. É bom a gente estar no local que Deus preparou para nós, não é isso? Eu estou muito feliz hoje, você, com frio e tudo, estamos aqui para adorar o nosso Deus. É um tempo tão legal esse que nós nos encontramos, que é um tempo tão propício para nós descobrirmos quem nós somos em Cristo. Assim como o Paulinho falou aqui agora há pouco a respeito de um tempo difícil que nós vivemos, esse é o tempo de nós manifestarmos a glória de Deus nas nossas vidas. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Nós seguimos adiante o propósito que Deus nos propôs. E assim, olha, pode estar caindo tudo lá fora, nós estamos aqui. É isso? E é tão bom ainda, além disso, em cima disso que falei a respeito do Paulinho, ver as pessoas crescendo em Deus. Porque eu conheci o Paulinho, né? Ele era pequenininho, eu acompanhei o crescimento dele aqui nesse ministério. Ele lá do Toró, eu ia levar ele junto com a minha esposa e os meus filhos na casa dele lá. Era uma casa bem humilde. E ver o Paulinho aqui, nós não somos perfeitos, mas também não somos só defeito. E eu fico muito feliz, porque o Paulinho, assim como o pastor fala, o Paulinho é do coração. E eu também fiquei ansioso quando o Paulinho se casou, porque ele era bem novinho, bem jovem, e assumiu uma responsabilidade, uma família, e veio. E é verídico isso que ele estava contando aqui em cima. Deus cuidou dele. E não vai cuidar de você também? É isso? Glória a Deus. E eu também quero aqui também agradecer e dizer que eu estou muito feliz também com a Joyce. Domingo passado, nossos pastores estavam num treinamento em São Paulo, né? E, falando nisso, um beijão, pastor, e pastora Janaína, e pastor Alberto. E a Joyce assumiu essa responsabilidade de conduzir a palavra, né, Joyce? E eu estava com uma indisposição estomacal, não pude vir, mas eu assisti. E eu quero dizer, Joyce, que eu fui muito edificado e impactado com essa palavra do domingo passado. Porque Deus das pedras ressuscita filhos. Imagina uma criança, Deus levantou para ser a intercessora da casa. E nós, muitas vezes, nós não entendemos isso e não intercedemos pela nossa casa.
só paramos para olhar os problemas, as dificuldades e as lutas. Mas Deus, assim como fez na vida da Joyce, Ele quer fazer nas nossas vidas também. Não é isso? Amém? Por isso? Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Primeiro, eu quero começar agradecendo a Deus pela recuperação da Geisa. Nós estávamos vindo agora no caminho e a irmã Nice compartilhando que ela já saiu do hospital. A Di, na segunda-feira, né, Di? Ela veio para a oração, ela falou, a Jana pediu para você que fosse orar lá pela Geisa. E eu tinha, justo nesse horário, um compromisso da nossa oficina lá, então estava marcado. E eu falei, Di, avisa a Jana lá que eu estou orando por ela. E eu creio que a nossa igreja estava em peso orando pela Geisa. Vamos orar, gente? Coloca de pé, por favor. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por ter visto mais um milagre se cumprindo no nosso meio, Pai. O Senhor tirou essa mulher do leito do hospital, o Senhor os colocou de pé novamente, Pai. E nós cremos, ó Deus, que querendo o Senhor operar, ninguém vai impedir. E nós temos buscado a Tua face pela vida da Geisa, Pai. E eu creio que isso foi resposta das orações da Tua igreja, Pai. Obrigado pela cura dela. Obrigado, Senhor, porque ela vai ficar sem nenhuma sequela, para louvor, honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. O Jason também, namorado da Flavinha, sofreu um acidente de moto e teve fratura exposta. Está no hospital também, foi feita uma cirurgia. Vamos orar por ele? Pai querido, nós queremos te apresentar o Jason, Senhor, ele está no hospital, sofreu esse acidente, e eu creio que foi um grande livramento da tua parte, Pai. Coopera, Senhor, participa, Senhor, junto com os médicos desse tratamento, que ele possa sair, Senhor, sem sequela, sem nenhuma enfermidade, para louvor, honra e glória do teu santo nome, Pai. Te apresentamos também, Senhor, a Meire, a Camila, o Gilvan, a Selma. Toca, Senhor, no coração de cada um dessa família, Pai. Completa, Senhor, a boa obra que o Senhor começou, Senhor. Tira, Senhor, todo problema, toda dificuldade, toda ansiedade, toda a rebelião dessa casa, em nome de Jesus, Pai. Toca no coração deles e faz um milagre, Pai. A tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso nós reivindicamos, Senhor, essa família para o teu reino, e nós declaramos que o Senhor é com eles, aonde eles estiverem, para louvor, honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podei vos assentar. Amanhã, um aviso aqui breve, amanhã nossa oração do sábado será às 16 horas, 17 horas, porque amanhã é aniversário da minha netinha. Olha como o tempo passa, 3 anos já, né, Joyce? 3 anos, tá uma gata, sapeca, inteligente. Vocês vão conhecer ela, vai ver a pecinha. Outro dia desse ela chegou lá em casa, a Di fazendo temperando uma carne. Aí ela perguntou para a Di, tem churrasco, vó? Aí a Di, sei não, vai lá, conversa com o seu vô. Aí tem umas escadas para subir para a casa de cima. Ela subiu, chegou perto da escada assim, cruzou os bracinhos e falou, vovô, quero churrasco. Aí quem vai resistir? Então amanhã eu convido vocês que puderem estar aqui às 17 horas para estar orando com a gente. É tempo de nos consagrarmos e nos separarmos para tudo isso que está por vir. Porque nós temos que ser forjados no campo de batalha. Não é fácil, mas Deus nos fez forte. Amém?
Vamos falar um pouco da palavra dessa noite? Título da mensagem: nos ajustando para viver a vontade de Deus. Nos ajustando para viver a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, chegou o tempo que Deus está nos chamando para nos santificar. Isso não é de hoje, eu que estou falando, isso já vem de um tempo. Se nós formos ouvir as ministrações, Deus está nos chamando sempre para um novo tempo, para nos prepararmos, para nos santificarmos, para ser a luz deste mundo e o sal dessa terra. Porque a palavra de Deus diz também, não é de hoje, que o mundo jaz no maligno. E nós devemos estar preparados para quando o dia mau vier, que está na palavra também, nós vencermos o dia mau. E como sem santidade? Se nós não tivermos santidade, como nós vamos ver a Deus? Como nós vamos obter as respostas de Deus? Em 1 de João também diz, sede santo. 1 de João 1,16 diz assim, sede santo, assim como eu sou santo. Então, a partir do momento que a palavra diz, sem santidade é impossível viver a Deus, nós devemos nos preparar para ser santo, assim como Deus é santo, como Jesus é santo. E nós vamos aprender isso essa noite. Amém? Abra para nós, por favor, Mateus 9:36, você que trouxe a Bíblia. Lá no Sermão da Montanha, 9:36, diz assim: e vendo a multidão, quem estava vendo? Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isso naquele tempo, Jesus observando a multidão, quando ele subiu ao monte para estar com o povo ali, ele observava a multidão que não tinha destino. Esse povo não tinha um caminho. E ele ficou entristecido, o coração dele ficou comovido com a ignorância do povo, a falta de conhecimento. Eles andavam, não tinham um líder. E hoje, naquele tempo fala que era como ovelhas que não tinham pastores. Mas hoje nós temos pastores. Será que as ovelhas daquele tempo não tinham pastor, mas será que as ovelhas de Deus de hoje andam errante porque também não tem pastores? Ou será que são as ovelhas que não fazem por onde obedecer aos pastores? Nós olhamos para a igreja do nosso tempo e nós vemos, sabe, um grande conflito dentro das igrejas, porque as pessoas, elas começam desviar o foco, elas começam a mudar a doutrina, elas querem mudar a palavra, entender do jeito que ela quer. Não busca saber o que quer dizer aquela palavra para a vida dela e acaba se frustrando. E às vezes são essas ovelhas que não têm pastor, daqui para outro ministério, de outro ministério para o outro, e vivem vagueando de uma igreja até a outra. E acabam se desviando. Se há um temor no meu coração, é disso. Eu tenho 22 anos nesse ministério. E eu amo esse ministério. E eu nunca, fiz por onde, nem ir em outra, ir em outro ministério para falar, eu vou lá só para ouvir a palavra. Porque muitas das vezes você vai lá e nesse meio caminho, o diabo, eu não estou falando que é errado, tá? Estou falando de mim. O diabo vai te mandar uma mensagem ali que você vai desviar o seu foco, desviar o seu caminho.
E nesses 22 anos, eu conto às vezes, para vocês, as vezes que eu fui em outro ministério. Eu fui uma vez em São Paulo assistir o Luiz Hermínio. Eu fui uma vez na Santa Cruz aqui, com a igreja, o dia que tinha 3 pessoas na igreja, o pastor falou assim, Joyce lembra disso, né, Joyce? O pastor falou assim, na sexta-feira o pastor falou, não tem ninguém na igreja, vamos fazer o seguinte, vamos para outro ministério. E nós fomos numa igrejinha aqui não era na Santa Cruz, era na João Franco. Na esquina da João Franco ali, nós fomos lá ouvir uma palavra. 2 vezes. Então nós vamos entender hoje um pouco a respeito de por que essas igrejas, essas ovelhas viviam errante. E nós, por que nós vivemos também como se não temos pastores? Devemos nos colocar nesse versículo. Nós devemos começar a entender nesse versículo por que elas não tinham pastores. Por que nós não temos pastores? Porque vivemos um tempo que parece que as nossas orações não são ouvidas. Porque às vezes a gente conversa com os irmãos, eles falam assim, olha, a gente pergunta, você está orando? Estou. Aí ela fala, mas já faz 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e a minha oração não tem resposta. Por que a sua oração não tem resposta? Por que será que parece que o céu está de bronze? Será que é Deus que não quer nos ouvir? Será que é isso? Será que Deus não quer nos ouvir? Ou será que somos nós que não queremos ouvir a Deus? Talvez o que nos falta é intimidade com Deus. Lembra de Jesus quando ele foi para ressuscitar Lázaro? A oração dele, Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Se ele falou sempre me ouves, é porque ele sempre estava em comunhão com Deus. Então, a partir do momento que nós temos uma intimidade com Deus, a partir do momento que nós estamos focados na palavra, no culto, nas orações, em busca constante, nós vamos ver isso mudar em nossas vidas. Muitas vezes nós falamos, mas por que será que nós não vemos mais os milagres acontecendo? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não glorificamos o nome de Deus nas nossas vidas, nas pequenas coisas que acontecem. Muitas vezes nós não damos valor para um milagre desse. Foi uma cura no hospital. Ela saiu, fez cirurgia, passou por um processo. Nós não falamos, foi só uma cirurgia. Nós falamos só, foi só uma cirurgia. Ela ficou internada e saiu. Não, foi um milagre. Quantos não vão aos hospitais tirar fazer uma pequena cirurgia, fazer um certo procedimento e lá ficam? Muitos vão para a sala de estética lá e morrem. Outros vão lá, estão com câncer lá, e Deus está operando, Deus está agindo. Temos uma amiga da gente, a Adriana, sabe? Muitos tempos já se passaram e diziam que ela não ia resistir. E ela está lá firme e forte. Respostas das nossas orações. E eu creio ainda que Deus vai fazer mais do que já tem feito na vida dela. E nós muitas vezes murmuramos por poucas coisas. E nos afastamos da vontade de Deus. Será que nós não estamos orando? Será que nós não estamos jejuando? Será que não há conflito dentro dos nossos lares? Será que não há coração endurecido? Abre para nós, vamos abrir em Crônicas, no livro de Crônicas, 2 de Crônicas 7, 13 e 14. Vamos nessa noite ler alguns versículos que vai nos edificar.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Vamos analisar primeiro esse versículo. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, há perversidade nesse mundo. A pessoa faz tudo do jeito que ela quer, está aqui, mas está no mundo, não segue os padrões de Cristo. Se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos seguir os padrões de Cristo. Como o pastor sempre diz, antes de você fazer, pergunta ao Espírito Santo, será que agrada a ti, Espírito Santo, isso? Será que é a maneira certa de eu falar, Espírito Santo? De eu me vestir? De eu ir a esse local? De eu andar com essa pessoa? Será que nessa caminhada, ao invés de você converter essa pessoa não vai te desviar? Porque enquanto nós não estivermos firmes, capazes de aguentar a pancada, nós não devemos colocar a brecha, dar guarda para o inimigo. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos. Não, 13, 14. Antes eu li o errado, me perdoe. O 13. Se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo não se humilhar e chamar o meu nome, então não buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra. O que eu queria trabalhar bem é esse anterior, o 13. Se eu cerrar os céus, o que está acontecendo conosco? Céu fechado, sem resposta. Se não houver chuva, será que a nossa semente não está brotando, não está frutificando? Por quê? Porque Deus cerrou as chuvas? Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, será que aquilo que nós colhemos não está sendo destruído rapidamente pelo inimigo? Porque muitas vezes nós pegamos o nosso salário, o nosso ordenado, e nós falamos, olha, não deu, não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo. Será que por causa dos nossos maus caminhos não demos brecha para isso, para o gafanhoto vir e comer a nossa semente? Ou se enviar a peste entre o meu povo? O que nós vemos hoje? Muitas enfermidades, muitas doenças sem cura, sem resposta. Até mesmo, assim como nós falamos há pouco, do câncer. Você acha que, por que está aí até hoje sem cura? Então, o que devemos fazer? Se curvar, e como diz aqui no 14, se humilhar e orar, interceder. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar sem cessar, constantemente. Né? Como diz aquele louvor, batei, batei, até que a porta se abra. E Jesus mesmo disse que Ele é a resposta, que Ele é o caminho, que Ele é a porta. Aquele que vai até Ele jamais sairá de mão vazia, jamais sairá sem resposta. E Deus está preparando-nos para isso. Mais uma vez, eu não quero ser tecladista mesmo de falar na mesma tecla, mas eu quero dizer, Deus está nos preparando para isso. Se você observar as ministrações, Deus está sempre nos advertindo, sempre nos chamando a nos separar. E Ele é tão amoroso, e Ele é tão gentil, que Ele não desiste. Vamos buscar a resposta, então? Vamos falar de 4 partes do nosso corpo
mas que eu julgo ser chaves para que nós possamos ver a santidade de Deus se manifestando em nossas vidas. Vamos falar então dos olhos, da boca, do coração e da mente. Vamos abrir primeiro, vamos falar dos olhos, abrir agora em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aqui ele está falando dos olhos, certo? Muitas vezes, o diabo quer nos mostrar as regalias deste mundo, as maravilhas que há, entre aspas, deste mundo. E muitas vezes, nós somos ganhos pelos olhos, nós somos atraídos pelos olhos, somos conquistados pelos olhos. Uma coisa que eu observei uma vez, e é clara, por exemplo, o povo quer estar sempre onde tem aglomeração. Vá numa feira e procura ver, lá onde há muita gente aglomerada em tal banca. Pode ser o produto mais caro do que nos outros cantos, nas outras bancas. Mas porque há aquela aglomeração, o povo acha que é barato. E vão tudo para aquele local. E acaba comprando mais caro. Lembra de Eva? De Eva? Ela foi ganha pelo quê? Pelos olhos. Ela olhou para o fruto. Foi engodada pela serpente. Viu que era bom. Quis comer. É isso? E Jesus? O que o diabo fez com Jesus na tentação? Mostrou para ele os pães. Mostrou para ele os reinos, a riqueza deste mundo. Mostrou para ele o poder. E ele caiu? Não caiu. Então há diferença, aquele que está em Deus e aquele que está ainda andando como ovelhas sem pastores. Aquele que não busca resposta. Por que será que eu vou olhar para isso? Hoje nós temos, para se agarrar por as coisas deste mundo, por exemplo, não vá longe, olha para a internet. Se você clicar no celular, vai abrir várias páginas lá que é indecente. E hoje há um grande número, até mesmo de crente, vendo sites pornográficos. Entrando lá, sendo atraído pelo joguinho do tigrinho. Muitos andam na rua, ganham pelos olhos, cobiçando as mulheres na rua pelos olhos. E a palavra de Deus diz, se você olhar a mulher e cobiçar, você já cometeu adultério. Então, nós devemos vigiar. Vigiar os nossos olhos. Será que eu estou olhando? Será que isso é digno? Será que isso traz proveito para mim? Ou vou me afastar, eu não posso olhar para isso, eu tenho que me abster dessas coisas. Eu vou fazer jejum para que isso saia da minha visão, do meu raio de visão. Eu tenho que ter o olhar de Cristo. Então, temos que nos estar preparados para que não caia nesse engano de Satanás. Nós temos visto mais o que o diabo quer mostrar para nós ou o que Deus quer mostrar para nós? Lá, voltando à internet, está lá. Por exemplo, vamos usar, quem é vidrado em futebol? Aí ele está discorrendo lá, puxando página. Aí passa lá uma pregação, um pastor lá.
logo embaixo ele sobe um pouquinho, tem o futebol. Aí ele perdeu lá 20 minutos vendo os noticiários do futebol, e a página do pastor lá era 15, 10 minutos, pregaçãozinha do pastor. Ninguém está condenando quem é fã de futebol, mas a gente está falando as prioridades que nós estamos dando nesse tempo para Deus, para as coisas de Deus. Então, isso acontece muito lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no celular, na TV. Tudo isso acontece conosco. Às vezes, por exemplo, a pessoa já aconteceu aqui na igreja. Uma irmã está sentada lá no fundo, a outra está aqui. Daí a pouco a irmã daqui cismou que a outra estava fofocando dela, e houve uma rebelião, uma confusão. Então o que você está vendo? Será que o que os teus olhos estão te mostrando é isso mesmo que é o que é verdade? Ou foi só uma ilusão de ótica, algum pensamento que passou na sua cabeça? Antes da gente ir para as vias de fato, chega, ô Rose, é engano meu, você estava falando alguma coisa, irmã, me perdoe se eu estiver errado, tal, né? Tira dúvida. Irmã, eu te amo. Ou então nem fala nada, chega lá, irmã, eu te amo em Cristo Jesus. E segue a vida. Amém? Vamos falar do coração? Mateus 12, 33. Diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Então, nós somos muito rápidos em verbalizar aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes ali no trânsito, você é fechado, você já solta um palavrão. Muitas vezes você recebe o seu salário, aí você já fala que não vai dar para nada. Verbalizou, veio do coração. Então, o nosso coração é provado o tempo inteiro. Por quê? Porque nós vemos muitas coisas e cai lá no nosso coração. Nós deixamos, nós permitimos que isso alcance o nosso coração. Muitas vezes nós não crescemos, não desenvolvemos porque nós não perdoamos. Temos um coração rancoroso, duro, rebelde. Temos um coração obstinado. E a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, diante de tudo que você ver, que você ouvir, que você falar, que você for pensar, devemos guardar o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que dali procede as saídas da vida. Então é do seu coração, do que há no seu coração, que vai te levar à salvação. Porque se você entulhar, se eu entulhar o meu coração de qualquer lixo que vier, vai haver uma complicação na salvação. O pastor Cote, nós ouvimos uns treinamentos, uma época de liderança, treinamento de liderança do pastor Cote, um homem muito abençoado. E ele fala que compara o nosso coração como uma lixeira em casa. Lá no banheiro, lá na cozinha. Todos os dias nós devemos limpar aquela lixeira, porque senão vai haver varejeira, mosca, todo tipo de inseto. Imagina isso, se nós não limparmos o nosso coração todo o tempo, o nosso coração vai ficar empilhado, endurecido, cheio de rancor, cheio de mágoa, de ofensa, de toda sorte de maldição. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração.
Salmo 51, 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nós vemos muitas vezes a resposta das nossas orações, sabe quando? Quando nós estamos no fundo do poço. Porque nós vemos que nós não temos mais jeito. E não devia ser assim. A todo tempo a Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Buscar constantemente. Mas quando nós estamos bem, deixa a vida me levar. Mas quando a batata assa, nós corremos para quem? Para Deus. E Deus, graça, misericórdia e bondade, Ele nos ouve e atende às nossas orações. O pastor conta aqui que ele passou por um período difícil e não tinha o que comer. Ele conta a história do ratinho, né? Que foi abrir o forno, tinha um pedacinho de pão, dividiu com o ratinho. Não o ratinho da televisão, o ratinho mesmo. Mas é isso. Nós tivemos também grandes, bênçãos de Deus, milagre de Deus nas nossas vidas, quando nós estávamos em aflição. Os nossos filhos não tinham o que comer, nós não tínhamos o que comer. Quase nós não tínhamos o que vestir, mas nós, assim como o Paulinho falou, a gente cria em Deus. A gente confiava em Deus. A gente buscava em Deus. E Deus trazia a resposta para a área financeira, suprimento de alimento. Talvez você esteja passando por um tempo de deserto. E esse é o tempo mais propício para buscar a face de Deus. Porque é no tempo de aflição que Deus sempre nos ouve. Lembra lá, se a gente for ler o Antigo Testamento, das guerras, das lutas lá, de reis contra reis. O povo já estava quase perdido na batalha, aí se levantavam, buscavam a Deus, se vestia de pano de saco, rasgava as suas vestes, rolava na cinza, aí Deus misericordioso vinha e socorria, trazia livramento para esse povo. E nós vivemos assim também. Eu sou fã de carteirinha de Jeremias, que ele fala sempre dessas lutas, e ele fala das mazelas do povo de Deus, que o povo não estava nem aí para Deus, era idolatria, era pornografia, era tudo que era de maldição, e o povo, e Jeremias via isso, e ele sofria com isso. E aí até que chegou um tempo que Deus veio em socorro. E é como o grande homem de Deus diz assim: e ele viu que a terra estava cheia da glória de Deus. Não viu só defeito na terra, não viu só luta, não viu só necessidade. Lembra quando o homem de Deus pergunta para Deus assim, fala assim: Senhor, e se naquela cidade tiver 50 homens lá, o Senhor destrói? Ele falou: não, por amor aos 50 homens, não. E 40 também, por amor a 40 não. Então, por amor a nós, Deus ainda não destruiu essa terra. Sabe por quê? Porque se nós formos olhar para o caos que está acontecendo no mundo hoje, está pior do que Sodoma e Gomorra. Então, por amor a nós, Deus ainda não destruiu essa terra. Por isso que nós devemos estar constantemente buscando a face do Senhor. Primeiro pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. A gente vê os conflitos no Oriente Médio lá, é muito triste. E lá é uma guerra de interesses. O povo de Deus, uma pequena nação do tamanho de um estado do nosso país, lutando contra potências e vencendo. Resposta de oração. Porque Deus mesmo disse que Israel é o coração dele. É ali onde ele colocou o povo dele.
E vai chegar, como diz em Apocalipse, o tempo de todos os reinos se revoltarem contra Israel. Imagina só. Todos os reinos da terra se revoltaram contra Israel. E não vai vencer. Então, às vezes as lutas e as dificuldades na sua vida, é todos os demônios lutando contra você, contra eu. Mas ainda sabe por que não venceu? Porque nós somos nação escolhida, nós somos povo de Deus. Amém? E olha, nós não devemos olhar para o caos. Nós não devemos olhar para o caos. Nós devemos olhar para Cristo, para aquele que nos fortalece. Eu já tive, quando eu era pequeno, que eu tinha lá meus 14 anos, que era na guerra do Vietnã, passava sempre na televisão, a guerra do Vietnã, eu ficava aflito, falava, vai acabar o mundo, eu vou morrer. Sem conhecer minha esposa. E não, só que hoje não, hoje eu sei em quem eu confio, eu sei quem anda do meu lado, eu sei quem me sustenta, eu sei quem me dá direção, eu sei quem me trouxe até aqui e onde Ele vai me levar. Amém? Ah, Pai, como Tu és bom, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor. Não somos dignos de estar aqui, Senhor, mas aprove a nós, o Senhor, ministrar ao nosso coração nessa noite, Senhor. E eu creio, Pai, que algo sobrenatural está acontecendo no meio da Tua igreja, Pai, no nosso meio. E eu sei, Senhor, como diz na Tua palavra, que as trevas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós estamos de pé, Senhor, é porque o Senhor nos sustenta, Pai. O Senhor nos conforta. O Senhor tem cedido o Teu braço forte, braço de justiça, braço de honra, braço de poder, de força, braço de amor e bondade. Aleluia. Glória a Deus. Então, falando ainda do coração, Deus não vê a gente com os nossos olhos. Ele vê a nós com os olhos dele. Deus não vê o homem na aparência. Ele vê o coração. Então, quando o nosso coração está preparado, está disposto a obedecer, Deus, sabe, se maravilha conosco. Romanos 6,17. Estamos acabando já. Diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós fomos entregues a quem? A doutrina de quem? De Cristo. Então nós devemos obedecer essa doutrina. Nós não devemos andar pelo que vemos, pelo que olhamos, por o que nos disseram, por o que nos falamos, por aquilo que nos afrontaram. Nós temos que seguir pela doutrina de Cristo, porque Cristo também foi afrontado. E Ele pagou o preço de morte. Mas nós, quando nós somos afrontados, nós já partimos para vias de fato, já queremos tirar satisfação. Nós não falamos, será que eu sou isso mesmo? Será que o que estão falando de mim é isso mesmo? Então nós temos que ter a doutrina de Cristo. Amém? Vamos falar agora da boca. Tiago 3:6. Minutinho só, gente. Vou achar aqui o meu esboço aqui.
Tiago 3,6. Diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortais. Então, nós devemos estar atentos também para isso. Para o que nós estamos falando. Será que nós estamos usando a nossa língua para abençoar ou para amaldiçoar? A partir do momento que você fala mal de alguém ou faz uma observação ilegal de uma pessoa, você já está amaldiçoando essa pessoa. A partir do momento que você canta alguns cânticos do mundo aí, você está trazendo maldição para a sua vida. E aqui em Tiago diz também que, será que de uma mesma fonte pode sair água doce e água amarga? Porque nós somos assim, ao mesmo tempo que oramos, cantamos louvores, de repente já estamos falando mal, amaldiçoando, falando aquilo que não agrada a Deus, murmurando, reclamando, quando não devia ser assim. Então a boca fala, o coração sente. Olha como é a cadeia. Os olhos veem, te mostra alguma situação, a boca fala e o coração fica cheio. É isso? Os olhos veem, a boca fala e o coração entulha. Só quem perde é quem anda nesses princípios. Então, vigiai para quando eu tenho que me vigiar, policiar, para quando eu olhar, bloquear. Não deixar a boca falar. Se eu falar, eu tenho que pedir perdão no mesmo tempo, porque a palavra de Deus diz que a última confissão cancela a primeira. Já tem que cancelar, para não deixar cair no coração. Aí tem do próximo sentido que nós vamos falar, da mente. Já para adiantar, o que eu pensar, eu não posso falar. Entulha o coração. Os meus sentimentos, não pode deixar eu verbalizar, que vai entulhar o coração. E lá não diz que do coração é o caminho da salvação? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então eu creio que entre esses princípios aqui, o mais importante é o coração. Porque diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Amém? Então não podemos murmurar, reclamar, xingar, falar palavrão, amaldiçoar, ofender, brigar. Tá bom? Efésios 4,16. Estamos finalizando, vai só até a 00:45. 4,16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, tudo isso aqui, a língua, a boca, os olhos, a mente, faz parte de um corpo bem ajustado, que vai te levar à edificação, que vai nos levar a ser santo, assim como Deus é santo. Assim como vai nos levar, à salvação. Porque diz que
com o jeito que nós estamos, o povo está, o mundo está, não verá Deus. Amém? Vamos falar um pouco da mente para a gente terminar. Agora é sério mesmo. Faz 45 minutos. Mente. Nossa mente é um corpo de batalha. Durante todo o tempo passa na nossa mente turbilhões durante todo o dia passa na nossa mente turbilhões de pensamentos, de sentimentos. Então nós devemos todo o tempo estar vigiando a nossa mente também. Pegar esse, como diz na internet, esse chip lá, esse CD, e dar uma reciclada. O que está entrando na minha mente? Quais são os pensamentos? O que está acontecendo? Não disse lá, sei os vossos pensamentos, nós não acabamos de ler isso? Sei quais são os vossos pensamentos, pensamentos de mal. Então nós devemos estar atento a isso, os nossos pensamentos. O que eu estou pensando a respeito de tal pessoa? Qual é o meu pensamento? Então buscai, só sabe, está no pensamento ligado de tal pessoa, oração. É uma bênção esse irmão na minha vida, essa irmã. Meu pensamento é do meu marido, que o meu marido não vem no culto, meu marido não vai na célula, não. Qual o meu pensamento a respeito, Qual o meu pensamento a respeito da minha esposa? Se ela fez isso hoje, peraí, Pai, em nome de Jesus, abençoa minha esposa para que ela não vai falar, é uma coisa que não está ajudando em casa, não está ajudando no trabalho, não está ajudando financeiramente. Qual o meu pensamento a respeito da nossa igreja? E voltando lá, o que o diabo tem te mostrado dentro da igreja? Mais defeito ou mais bondade? Quais são os meus pensamentos da nossa igreja? É pensamentos bons ou pensamentos ruins? Porque o diabo vem com caramiola. Mas será que já pagou aluguel? Mas vai pedir dinheiro? Não. Como o Paulinho acabou de ministrar aqui, foi muito feliz quando ele disse que é por fé. E o pastor sempre ministra aqui em cima, ele vive por fé. Discípulo de Cristo, nós discípulos dele. Nós vivemos também por fé. Porque cada dia tem na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, coisas que não vai edificar, mas nós vivemos por fé. Nós cancelamos toda palavra e toda sentença maldita nas nossas vidas. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Olha quantos adjetivos tem aqui, ó. Olha, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Então pensa na verdade, não fica pensando em mentira. Se alguém falou alguma coisa para você e você, será que é verdade isso mesmo? Falaram isso do Gabriel, mas aí o diabo mostra alguma coisa, eu acho que é verdade mesmo. Aí vai levar os olhos a ficar de olho no Gabriel. Tudo que é honesto, devemos pensar nisso também. Não, peraí. É verdadeiro? Não, ele é um cara honesto. Eu confio nele. Eu não tenho visto nenhum deslize dele. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então nós devemos estar pensando nisso. Cantares 2:15 diz: as pequenas raposinhas destroem a vinha. São as pequenas palavras que pode destruir uma floresta, toca fogo. São os pequenos pensamentos que podem tirar você da igreja. São as pequenas palavras que podem matar um irmão na fé.
são pequenos pensamentos que podem cair no coração e deixar esse coração enfermo. Então nós devemos vigiar. Não deixar as pequenas coisas tomar conta da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa igreja, das nossas finanças, do nosso ministério, da nossa salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus, porque Tu és bom o tempo inteiro. Vamos orar, gente. Pai querido, eu me coloco diante de Ti em oração nessa noite. Grato, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouves. Porque o Senhor está sempre com os seus olhos postos sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja. Eu creio, Pai, junto com esses irmãos, que essa palavra ficou gravada nos nossos corações. E que nós sairemos daqui nessa noite, Senhor, meditando nessa palavra, Pai. Que isso possa incomodar os nossos corações, a nossa mente, para que nós estejamos vivendo um novo tempo, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é engano, que é mentira, tudo aquilo que é fofoca, tudo aquilo que não agrada ao Teu reino, que não agrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu intercedo aqui junto com esses irmãos pelas suas vidas, Pai. E te peço, ó Deus, que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, os livre de toda perseguição, de todo laço de engano, de toda mentira, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca os Teus anjos guardando, livrando e protegendo, Senhor, para que nenhum deles se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Tira do nosso meio, Pai, todo engano, toda mentira, toda fofoca, todo o coração endurecido, toda a mente cauterizada, todo pé ligeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Faz uma obra, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda não nos consumiu por causa do Teu amor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem esperado em nós, Pai, e nós cremos, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou é fiel para completar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu coração. Pai, assim como nós aprendemos agora há pouco que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste, Pai. E eu te peço, ó irmão, ó minha irmã querida, vamos ter um breve momento de solitude com o Senhor nessa noite. Que você possa nessa noite esquecer de quem está ao seu lado e dizer a Ele tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado.
tudo aquilo que Ele espera ouvir dos seus lábios, porque esse é um momento onde Deus está disposto a ouvir o teu coração, ouvir a tua voz. E talvez você tenha andado tão distante dele que Ele quer somente te dizer: ó filho meu, ó filha minha, que saudade de ouvir a tua voz, que saudade de estar junto contigo. Oh Deus maravilhoso, trata do coração dessa pessoa, Pai. Tira, Senhor, toda ferida, toda amargura, todo rancor, tudo aquilo, Senhor, que tem enfermado o coração desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Abre a mente, Senhor, e entra com os teus pensamentos, Pai. Pensamento que vai levar essa pessoa a ser edificada, a pensar e meditar somente naquilo que é bom, que é honesto, que é de boa fama. Em nome de Jesus, Pai, guarde os olhos dessa pessoa, Pai, para que ela não venha ser enganada com as coisas desse mundo, com as riquezas, com tudo aquilo que o inferno quer mostrar a ela. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, opera um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Ouve a oração dos teus filhos, Pai, e traz uma resposta, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai, eu despeço o teu povo debaixo da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Vão para casa abençoado, guarde essa palavra no seu coração e nos encontramos aqui no domingo ou amanhã às 17 horas na oração, se você puder vir ver, tá bom? Vão em paz, que Deus nos acompanhe.